E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai saber aí sobre o que é a ISO, né? Essa entidade, essa organização, o que come, quando nasceu, para que serve, tudo isso no vídeo de hoje eu vou passar para você. E claro, se você não é inscrito nesse canal, eu já peço que você já deixe o seu curtir, comenta aí embaixo, toca na sineta e se inscreva aqui para receber vídeos como esse, falando sobre gestão, qualidade, processo, de uma maneira bem direta e informal, tá ok? Então você sabe como funciona o YouTube, dá essa força aí pra gente que vem muita coisa bacana por aí. Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Então é o seguinte, olha só. Hoje a gente vai falar sobre o que é a ISO. Então, para que a gente possa clarear essa ideia, tenho também mais um pedidinho para você, que é dar aquela força nas redes sociais. O canal da WIT lá no Instagram é o WIT Oficial e também o nosso projeto aqui, ó, o Cara da ISO. Segue lá e dá essa força. Também tem o LinkedIn, o Cara da ISO lá, meu nome Leonardo Guedes, e também esse nosso QR Code que sempre tem coisa bacana aí para vocês, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha no que a gente preparou hoje para você. E é justamente aí que a gente entra, né? O que é a ISO? Afinal de contas, muita gente sabe que existem normas, todas essas normas internacionais começam com ISO 9001, 45, 14, 27, diversas normas no mundo inteiro, são milhares de normas. Mas afinal de contas, o que é isso? Né? Quando nasceu? E aqui a gente vai falar um pouco mais, né? Tá ok? Então vamos lá, entendendo essa instituição, a própria ISO. Mas para que a gente possa falar sobre a ISO, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. E a volta no tempo aqui, a gente chega ali em meados de 1914. Como diversas situações no mundo, o ser humano gosta de um conflito, gosta de uma discussão, gosta de complicar as coisas. E no começo do século XX não foi diferente. Em 1914 tivemos a origem e o contexto histórico ali com base na Primeira Guerra Mundial. E aí nós tivemos um cenário muito específico da Primeira Guerra Mundial. A produção em massa de armas e suprimentos e a necessidade de padronização para garantir eficiência e qualidade no esforço de guerra. Esse momento, ele mudou o que o ser humano tinha como atividade em conflitos militares. Por quê? Porque as indústrias se mostraram extremamente eficientes para o esforço de guerra. Logicamente que isso era bem embrionário, porque nesse tempo aqui as indústrias não eram como nós temos hoje, e sim era um início da industrialização de muitos países. Mas foi notado que os países que já tinham uma indústria mais fortalecida se saíram muito bem no começo dessa Primeira Guerra Mundial. Então, com a produção de itens, melhora de logística, alimentos e equipamentos diversos. Esse boom da Primeira Guerra Mundial, tá ok? E aí, as lições que ficaram dessa Primeira Guerra? Falhas de comunicação, inconsistência nos produtos e surgem ali os primeiros esforços para estabelecer um padrão de indústrias internacionais. Afinal de contas, se você tinha um país que estava ali totalmente, diretamente ligado aos conflitos, a indústria dele estava focada na guerra e precisava às vezes comprar produtos de outros países e até mesmo trocar. Eu fazia uma parte, outro país fazia outra parte e a gente ia vendo. Então essa padronização, estabelecer padrões, foi algo que realmente começou ali no começo do século, muito provável, muito ligado à estrutura necessária da Primeira Guerra Mundial, tá ok? Mas, como o ser humano nunca cansa de brigar, nós tivemos o início, um pouco tempo depois, da Segunda Guerra Mundial, isso mesmo. Em 1939 a 1945, tivemos ali a Segunda Guerra Mundial, onde nos trouxe diversos outros problemas, mas claro, o ser humano sempre aprende muito com base nas adversidades. E também nesse período não foi diferente. A Segunda Guerra nos trouxe diversas lições. E aí, a guerra global expõe a importância de controle
rigoroso quanto à gestão da qualidade, a qualidade dos produtos, dos serviços, de tudo que era envolvendo também, nesse momento, o esforço de guerra desses países. Parcerias internacionais para garantir uniformidade de peças e equipamentos. Imagina que até mesmo um pneu ou a própria matéria-prima da borracha, ela precisava passar por diversos países, transporte, operações e processos para que chegasse em um Jeep lá dentro da Europa ou no norte da África ou até mesmo na Ásia, para que pudesse ser utilizado. Então todo esse processo era necessário que tivesse uma padronização extremamente importante. Aí você pensa em basicamente tudo, tá ok? E aí a gente pôde ver esse avanço significativo nas indústrias, processos, produtos e tudo mais. Um ponto também que vale lembrar é que o exército se fez muito mais presente dentro dessas fábricas. E a gente sabe muito bem que o exército adora a padronização. Eu servi o exército, fui cabo do exército e sei muito bem que tudo que é feito ali dentro tem que estar no padrão, senão você tem sérios problemas. E isso as indústrias visualizaram que era extremamente positivo. Então, metodologias, controles, equipamentos, procedimentos, instruções, fluxos, validações, checklist, tudo isso enriqueceu muito a indústria que estava em pleno vapor, tá ok? E logicamente a gente conseguiu visualizar os resultados. Afinal de contas, qualquer mudança, uma nova tecnologia que chegasse o quanto antes lá no fronte de batalha mudaria toda a história e todo o resultado daquele conflito, beleza? E aí, nós tivemos diversos avanços em equipamentos, profissionais, qualidade, produtos em diversas frentes, beleza? E a gente pôde ver que a linearidade, a expectativa, controles, organização do ambiente fabril também foi algo de extremo avanço, juntamente com essas normas e também o investimento que os países faziam nessas empresas, porque afinal de contas os países eram os principais consumidores desses produtos e serviços que as empresas entregavam, tá ok? Então o esforço de guerra de uma nação vai todo direcionado a esse tempo de conflito entre 1939 e 1945. Mas, como tudo na vida, a guerra também acabou, que maravilha, né? Nada dura tanto que não pode terminar. E aí, com o final da Segunda Guerra, a gente precisou repensar como a gente iria lidar com todo esse avanço, com todo esse novo conhecimento e com toda a nova tecnologia e esforço que foi feito para otimizar a produção e melhorar os processos. Aqui tem um vídeo muito interessante sobre o dia que foi noticiado o fim da Segunda Guerra Mundial, ali no caso nos Estados Unidos. Certo? Então foi um dia de muita comemoração e aí beleza. E agora? A gente já entendeu em 1939 para 45 e a Primeira Guerra Mundial, realmente tivemos um avanço, um boom de tecnologia, informação, controle, processos. E aí? O que fica? Para onde vamos? O que faremos? E aí é onde entra o nosso ponto de hoje. Em 1946 para 1947, o pessoal entendeu o seguinte: já que a gente conseguiu fazer tudo isso e avançar de uma maneira significativa o nosso conhecimento em produção de produtos, criação de novas tecnologias, todo tipo de serviço, a melhora de todas as indústrias envolvendo o esforço de guerra, o que a gente pode fazer se a gente conseguir de alguma forma manter esse conhecimento ou até mesmo propagá-lo, distribuí-lo? E aí foi uma ideia que tiveram nesse momento extremamente importante. Então no pós-guerra tivemos a criação da ISO e em 1947 a fundação da própria ISO. E a ISO é o acrônimo das palavras padronização, organização internacional para padronização, International Organization of Standardization, que seria essa ideia de uma organização que pudesse padronizar o máximo de informações e pudesse distribuir esse conhecimento.
E nesse ponto, o objetivo era padronizar processos globais e prover a eficiência e segurança e, claro, a qualidade. Então, esse era o ponto principal. E aí juntaram uma galera, os grandes pensadores, engenheiros, cientistas, técnicos, pessoas que tinham conhecimento elevado de vários países para poder começar a criar essas normas. Ou melhor, registrar todas essas informações e avanços que o planeta e esses países já haviam obtido, tá ok? O ponto é que na Europa, onde teve boa parte dos conflitos da Segunda Guerra, estavam tomadas e muitos países tiveram realmente muitos problemas nos seus grandes centros. A Alemanha destruída, a França e diversos outros países. Mas, no meio da Europa existia um país que não foi afetado, ou melhor, não foi afetado diretamente com conflitos, que foi a Suíça. E a Suíça ela serviu como um local seguro para as empresas conseguirem manter suas posses, né, dinheiro e tudo mais. Então você já deve ter ouvido falar dos bancos suíços ou algo do tipo. Então foi pensado que um bom lugar para se manter essa informação que não pudesse ser utilizada por nenhum tipo de governo e manipulado da forma ou até mesmo para ter proveitos sobre o que fosse definido por essa instituição, foi decidido que essa instituição nasceria e seria sediada na Suíça, mais especificamente em Gênebra. E aí, os primeiros escritórios da ISO, aqui a gente tem uma foto do primeiro escritório lá onde ficou a ISO, tá ok? Então, em 1949, a ISO muda para escritórios em uma pequena casa particular em Gênebra, contando ali com 5 membros na equipe. Logicamente que tinha todo o conselho, pessoas envolvidas e tudo mais, tá ok? E aí nós temos em 1955, em maio de 1955 precisamente, uma Assembleia Geral da ISO em Estocolmo. E aí em 1955 os membros da ISO reuniram-se em Estocolmo para a terceira Assembleia Geral no início de 1955. A ISO contava com 35 membros e 58 normas chamadas de recomendações. Hoje a gente ainda pode utilizar esse termo, né, que nada mais é do que uma recomendação. Você quer ter sucesso no seu sistema de gestão dentro da sua empresa? Recomendamos que você observe isso, olhe isso aqui, trabalhe dessa forma, entenda esse processo da melhor forma para que tenha os resultados. Então essas recomendações ainda existem até hoje. E Henry Ledger, né, podemos dizer assim, era o secretário-geral. E aqui nós temos uma foto do pessoal lá. Inclusive o Brasil ali com a nossa bandeirinha também participou. A cadeira dele tá vazia, acho que às vezes ele, né, saiu por aí no banheiro e não participou da fotinha. Beleza? E então nós podemos seguir esse ponto. E aí nós voltamos para o futuro, né? Ali a ideia é que a gente consiga avançar e voltar no tempo para entender exatamente o que isso reflete nos dias de hoje. Então, indo para o futuro, o que a gente pode fazer para compreender o aspecto dessa instituição, essa organização não governamental nos dias de hoje? A globalização e a conexão, a visão de um planeta interconectado exige normas universais. A ISO torna-se referência em melhoria contínua e sustentabilidade. Boa parte das normas nacionais de um país, né, são visualizadas em normas internacionais como a própria ISO 9001. Então imagina que mais de 30 mil, 50 mil normas já foram publicadas pela essa instituição e diversos países que são membros, aliados, que utilizam essas normas para aplicar melhoria dentro dos seus processos, das suas fábricas ou até mesmo controles e até em alguns casos questões legais e normativas estatutárias para que a indústria consiga seguir ali um padrão já estabelecido internacionalmente, tá ok? Então isso é um ponto de extrema importância na conexão dos diversos países que trocam produtos e consomem materiais diversos entre eles, tá ok? E aí nós temos o impacto atual da ISO 9001. Padrões ISO presentes em todos os setores, da tecnologia à saúde, e a garantia de qualidade, segurança e inovação
contínua. Esse prédio aqui bonitão é a sede atual, não é mais aquela casinha em Genebra, mas ainda está na Suíça. Então, definição da ISO. ISO significa Organização Internacional da Padronização, como eu falei, né? Normalização. E é esse o que é esperado, que seja criado padrões, normas, sistemas que possam apresentar uma ideia de como gerir melhor os processos, como controlar impactos ou até mesmo visualizar necessidades de compreensão de atendimento de expectativas de clientes no mundo todo, ok? Onde fica? Como eu disse, fica em Genebra, na Suíça, e a primeira norma publicada foi a ISO, a norma ISO que na época foi chamada simplesmente de recomendação. Esta primeira ISO R1 1951 foi uma norma que estabelecia a temperatura padrão de referência para medir a longitude industrial. Olha só que maravilha. Primeira norma ISO aí, e era logicamente importante essa padronização na época, tá ok? E aí nós temos aí, ó, o Jornal da ISO em 1952, Nova York, tá ok? Muito bacana, a história é sempre legal. Então, com toda certeza agora você já sabe o que é a ISO, o que é esperado dessa empresa não, né? Porque é uma entidade não governamental, né? Ela não tem ligação com nenhum país. Ela é totalmente fora, nenhum país consegue controlar ou tudo mais. É um conselho que existe, eu posso falar mais pra frente como são criadas essas normas. Se for de interesse de você, deixa aqui um comentário aqui embaixo, que eu posso trazer um vídeo ali explicando para você exatamente como as normas são melhoradas, alteradas, controle de versões e tudo mais, e são disponibilizadas para os países utilizarem, tá ok? Então, aqui nós sabemos que a busca por conformidade é uma expectativa da ISO. Afinal de contas, a própria palavra ISO já é, né? Essa ideia de padronização para que nós possamos utilizar essas normas e melhorarmos os diversos processos e a interação entre produtos, serviços, pessoas e, claro, os países, tá ok? Por hoje é só, fique na paz, esse aqui é o canal da Witch e nós sempre trazemos conteúdos interessantes para você, tá ok? Meu muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau, até mais!